E aí, meus companheiros Jedi e Sith, depois de uma excelente recepção por vocês, eu vou continuar a série do Império aqui do canal. E como prometido, hoje eu falarei a respeito da parte militar do Império, como era o exército, como ele surgiu e os principais equipamentos, naves e tanques. Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. O exército imperial se originou a partir do pré-existente exército da República, que vemos em Clone Wars. Porém, aos poucos, os clones de Jango Fett foram sendo descartados e substituídos por voluntários que se alistavam para servir o Império. O exército foi de extrema importância, principalmente durante os primeiros anos de consolidação do novo governo, para manter o controle de determinados sistemas e conter rebeliões contra o totalitarismo de Palpatine. O exército imperial se utilizava de diversas subunidades e diversos veículos para alcançar seus objetivos militares. A autoridade máxima da hierarquia, obviamente, era o Palpatine. Porém, como ele não poderia ficar se envolvendo diariamente em questões militares, essa responsabilidade recaía sobre o Supremo Comandante, ele que elaborava as estratégias e mandava nos demais. Ele também presidia o chamado Alto Comando, que era uma espécie de conselho, no qual indivíduos notáveis, como Vader e Thrawn, faziam parte. Um exemplo que vemos de Supremo Comandante é o General Cassio Tage, que é visto no começo de Uma Nova Esperança. Dentro do Alto Comando, também fazia parte a Equipe Geral, que era responsável pela realização de novas táticas e estratégias, mas não tão significativas como a de seus superiores. Por último, havia uma subdivisão dentro do Alto Comando, que era o Comando Stormtrooper. Ele era composto por oficiais que davam ordens às tropas de Stormtroopers. É interessante apontar que os Stormtroopers eram um ramo independente de soldados, que operavam sob o comando do Império. Como vemos nos filmes, o exército sempre une as forças com a Marinha Imperial, que consiste basicamente nas naves e cruzadores que são mostrados na saga. Dentro da Marinha, temos os almirantes, que era uma alta posição dentro da hierarquia da Marinha. Dentro dessa categoria, haviam diversos ranks. O Grande Almirante era o mais alto e prestigiado, e o melhor exemplo é o próprio Thrawn, que aparece em Rebels e na série de livros escrita por Timothy Zahn. Depois vem o Almirante da Armada, e aqueles conhecidos apenas como Almirantes. Esse rank continua, mas os três principais cargos da Marinha Imperial são esses. Vamos agora para as naves e equipamentos que são utilizados pelo Exército e pela Marinha Imperial. Vamos começar pelo básico, que são os Stormtroopers. Como vemos, eles usam uma armadura branca para se proteger de possíveis colisões, mas que não são lá aquelas coisas no quesito de proteção. O capacete deles dava algumas vantagens, como comunicação e um display que poderia detectar ameaças, auxiliar na pilotagem e filtrar o ar. Eles se utilizavam basicamente do rifle E11, que é o mais visto, principalmente nos filmes e também no jogo Battlefront. Porém, em algumas ocasiões, também são usados os rifles DLT-20A, que era usado pelo caçador de recompensas IG-88. Esse rifle servia para missões que necessitavam de um alcance de tiro maior. Como vemos também, não existe somente um tipo de Stormtrooper. Há aqueles que eram acionados para ocasiões específicas ou para lugares com uma geografia diferente. Claro que o mais legal e o que mais se tem informação são os chamados Death Troopers, que eram troopers de elite que trajavam uma armadura preta. Eles serviam à inteligência imperial e eram treinados para realizarem feitos que vão além do que qualquer tropa normal fazia. Eles eram designados para a guarda pessoal do alto escalão imperial, como por exemplo Orson Krennic, que vemos em Rogue One, assim como proteger cargas importantes, como cristais Cyber. Seu principal armamento é nos blasters SE-14R, as granadas de fragmentação C-25 e os rifles E-11DS. É claro que existem outras classificações para os Stormtroopers, como os de demolição, de floresta, neve, etc., mas eu acho desnecessário ficar me alongando muito nessa parte. Vamos para as principais naves e tanques utilizados pelo Império. Começando pelos veículos, temos o icônico AT-AT, que é a sigla para All Terrain Armored Transport, que era um tipo de Walker que foi mostrado pela primeira vez em O Império Contra-Ataca. Dentro dessa categoria de Walkers,
Há ainda diversos tipos, como o AT-DP e o AT-DT. Na categoria tanques, também existem várias variações, como o 2M Rover Tank e o Imperial Class 1H Repulsor Tank. Acho que o mais legal pra mim é o Imperial Assault Rover Tank, que aparece em Rogue One. Provavelmente a parte mais interessante são as naves. Vamos começar pelas clássicas TIE Fighters, que são mostradas durante os filmes da trilogia clássica e acabou se tornando um dos símbolos de Star Wars. Vader utilizava uma variação dela, que se chamava TIE Advanced X1, que tinha um modelo de asa diferente. Também havia alguns modelos específicos, como as TIE AS Bomber, que eram utilizadas para bombardear inimigos no chão, e as TIEs IN, que eram mais rápidas e foram usadas durante a Batalha de Endor. É claro que não podemos deixar de citar as grandes naves, que eram uma demonstração de poder do Império, como os Star Destroyers e o Executor, que era uma nave comandada pelo Vader. E com certeza não poderia faltar uma das mais icônicas, a Estrela da Morte, que possuía um poder de aniquilação sem igual. Ela só foi superada anos mais tarde pela Starkiller em Um Despertar da Força. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu para cobrir de maneira bem geral o funcionamento das forças do Império e seus equipamentos, sem ficar muito maçante para vocês. Bom, fiquem ligados nos próximos episódios dessa série e deixe suas opiniões e sugestões nos comentários. E até o próximo episódio. Que a força esteja com vocês. Become my apprentice. Learn to use the dark side of the Force.